Olá, meu nome é Igor Rafael, sou bolsista de iniciação científica, aluno do curso de Engenharia da Computação do IFTM Campus Uberaba Parque Tecnológico. Estou aqui para falar do meu projeto, que consiste no desenvolvimento de aplicativo para reconhecimento e resolução de circuitos elétricos. Este projeto está sendo desenvolvido junto com a orientadora Andréia Crico dos Santos. O projeto basicamente é definido como o desenvolvimento de um aplicativo mobile para Android ou iOS de resolução de circuitos elétricos. A ideia é que o usuário possa utilizar a câmera do smartphone para isso. Então ele fotografaria o circuito e com isso o aplicativo, por meio de um processamento gráfico, iria reproduzir o circuito no ambiente virtual, possibilitando assim que o usuário encontre grandezas elétricas como corrente, tensão e potência. Os métodos computacionais mais comumente utilizados são métodos nodais, pela maioria dos softwares de simulação de circuitos elétricos. Porém, até o final da apresentação, eu irei falar qual método será utilizado para essa aplicação, tendo em vista que existem outros métodos. Aqui constam as três linhas principais do projeto, sendo a primeira o processamento gráfico da imagem, que envolve desde a sua obtenção, o seu pré-processamento, segmentação e extração de características, a programação necessária para reproduzir o circuito no ambiente gráfico, mais as técnicas de resolução de circuitos, que a partir da obtenção das características, seriam todas as técnicas numéricas, os métodos de resolução de circuitos, para obter as grandezas elétricas necessárias. Tá? Neste momento, o projeto, no primeiro ano, ele encontra-se fazendo o levantamento teórico do processamento gráfico de imagem e também fazendo tanto a programação, todas as técnicas de resolução de circuitos elétricos. A parte de implementação do processamento gráfico e a programação necessária para reproduzir o circuito será realizada no próximo ano do projeto. Materiais e métodos. A linguagem de programação escolhida foi a linguagem de programação Python, exatamente por ela ter bibliotecas como a OpenCV, que é uma biblioteca de processamento de imagens, a Shape Detector, que auxilia a encontrar formas, a Math e a NumPy, que são bibliotecas matemáticas. Os métodos numéricos que serão utilizados será um dos dois, será o método de Gauss-Jacobi ou Gauss-Seidel. Esses métodos foram escolhidos por serem métodos de resolução de sistemas lineares, que vão se aliar muito bem aos métodos de resolução de circuitos, que envolvem a análise padrão de malhas e a análise padrão de nós, sendo o primeiro para encontrar correntes de malhas e o segundo para encontrar tensões nodais. Esses métodos eles se baseiam no uso de matrizes e, por fim, na resolução de sistemas lineares. E por essa razão que os métodos numéricos foram escolhidos. Do resultado, até então, que o projeto tem, ele consegue já realizar o cálculo de tensões nodais, correntes de malhas, e também temos o levantamento teórico acerca do processamento de imagens, conforme foi explicado. Aqui nós temos o circuito original que foi utilizado para a realização de testes. Eu falo circuito original, pois esse circuito aqui, como podemos notar, possui fontes de corrente e fontes de tensão. Esse circuito foi escolhido exatamente por isso, só que para utilizar o método padrão de nós, será necessário converter as fontes de tensão em fontes de correntes, e para utilizar o método padrão de malhas, também é necessário converter a fonte de corrente em fonte de tensão, como nós vemos aqui nessa imagem. Aqui nós temos o cálculo das tensões nodais. Vale ressaltar que até então o projeto não trabalha reconhecendo os circuitos em uma imagem. Tá? Ele trabalha até então com informações inseridas via teclado pelo usuário. Nesse circuito aqui, nós temos a marcação de cada nó, do nó A até o nó F. Aqui embaixo temos o nó 0, né, que é o terra. E nesse circuito aqui ele já foi convertido, as fontes de tensão foram convertidas em fontes de corrente. Aqui do lado, nós temos os resultados obtidos. Esses resultados de tensões nodais foram comparados com resultados analíticos, e até a segunda casa decimal, que foi utilizado aqui, não houve alteração dos resultados. Então, o software que está sendo desenvolvido, ele tem uma apresentação muito boa até então, pelo menos até a segunda casa decimal, que são informações já muito úteis para muitos casos.
Aqui do lado nós temos o circuito que foi utilizado, é o mesmo circuito, só foi convertido para o cálculo de correntes de malhas. As correntes de malhas foram calculadas no software, é calculado no sentido horário. E aqui do lado nós temos as correntes que foram obtidas. Assim como no cálculo das tensões nodais, as correntes também foram comparadas com dados valores analíticos encontrados. E esses valores analíticos, até a segunda casa decimal, ele não houve alteração. Então, aparentemente, o circuito tem uma boa... O programa de resolução está apresentando uma boa aproximação dos dados, considerando que é um cálculo numérico, né? Ou seja, não é um cálculo 100% exato. Sobre o processamento de imagens, ainda há muito que se estudar e se definir para verificar as melhores técnicas para implementação. Sobre a obtenção de imagem, já foi definido que não será necessário a imagem com a resolução muito alta, então não será necessário atualmente utilizar todo o poder de uma câmera de um smartphone, que atualmente até é muito elevado, exatamente para que o circuito, para que o programa seja leve. Sobre o pré-processamento de imagens, estamos analisando algumas técnicas para eliminação de ruídos, de sombras e de elementos que não fazem parte do circuito elétrico, que talvez possa ter sido fotografado por engano pelo usuário. As técnicas de segmentação da imagem é a parte que está nos orientando a definir melhor o método de resolução de circuitos. Por quê? Porque para segmentar a imagem está sendo mais simples segmentar ela em retângulos, em figuras geométricas fechadas, geralmente de 4 lados, que no caso enquadra muito com as malhas do circuito. Por essa razão, provavelmente o método utilizado será um método de malhas. E sobre a extração de características, já é possível marcar nos métodos, pelo que foi estudado, será possível marcar o que é um circuito, o que é um resistor, o circuito em si, né, para o programa reconhecer, um resistor, fontes, o terra do circuito e os valores que as fontes apresentam, se é uma fonte de tensão ou de corrente, o sentido delas e valores de resistências. Por fim, o projeto ele pode tirar algumas conclusões até o momento. Provavelmente, o possível melhor método de resolução de circuitos, como citado, será um método de malhas, análise padrão de malhas, não porque é o método computacional aliado a métodos numéricos mais efetivo, mas sim porque aliado ao processamento de imagens, ele apresenta melhores resultados até então. O possível melhor método numérico até então não foi definido. Isso porque os dois métodos apresentados, Gauss-Jacob e Gauss-Seidel, eles têm apresentado resultados muito próximos. Porém, ainda assim, será definido aquele método que apresentar, mesmo que de forma seja ligeiramente, o melhor desempenho computacional, exigindo menor recurso computacional. Aqui também, os possíveis melhores métodos de processamento de imagem, isso ainda está definido, porque, como eu disse, estamos fazendo o levantamento teórico e quando tivermos a implementação na prática, será possível os melhores métodos. Com certeza, até então, o projeto utilizará a biblioteca OpenCV, isso já é algo definido, independente se a linguagem de programação Python for continuar na segunda etapa. Por ser uma parte a segunda etapa ser realmente o desenvolvimento do aplicativo, pode ocorrer a troca da linguagem de programação. Porém, a outra linguagem que está sendo estudada para fazer o desenvolvimento da aplicação, ela também possui a biblioteca OpenCV. Então, só mudará a linguagem mesmo. Então, essa biblioteca nos auxiliará bastante no processamento de imagem, desde a sua obtenção, o seu pré-processamento, a sua segmentação e a extração de características. Aqui estão as principais referências utilizadas até o momento. Novas referências devem surgir no decorrer do projeto. E por fim, eu gostaria de agradecer ao IFTM pelo apoio com o desenvolvimento da pesquisa, agradecer à minha orientadora, Andréa Crico dos Santos, e a toda a equipe do SIM. Aqui está o meu contato, primeiro meu e-mail, e embaixo o e-mail da minha orientadora. Muito obrigado a todos.